Well, here they go, going through Josh Adams. Adams, it's been a delight to watch. Adams for the corner. He's got it. Podcast Placagem, o teu podcast de rugby. Olá, Rugbymen, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Rugby, o vosso podcast Placagem, o podcast da Bola Oval. Pois é, e aqui estou eu, Cláudio Fonseca, com o António Aguilar e António Henriques. Meus senhores, muito obrigado por estarem aqui uma vez mais. Acabou as 6 nações e agora as nossas atenções vão justamente para o nosso Campeonato Nacional, enfim, vamos falar aqui algumas das equipas que estes senhores representaram, não é? E eu próprio também representei o Benfica, portanto, cada um com a sua cor. E vamos também olhar para aquilo que foi a Heineken Cup, Liga dos Campeões de Rugby, e vamos também fazer um pouco de antevisão daquilo que se poderá vir a ser a próxima jornada. Aqui o poderá, já vão perceber, porque não vai isto querer o diabo de celas e haver jogos cancelados e passagens administrativas. António Aguilar e António Henriques, obrigado por estarem aqui. Aguilar, queres começar com o teu clube, o Direito, que venceu a Agronomia 25-22? Parece ter sido renhido. Pode ser. Começamos então por esse jogo que era um dos de maior interesse desta quarta jornada, portanto o regresso do campeonato após uma paragem de praticamente 2 meses devido a uma suspensão por via do Covid-19 e também por causa da campanha da seleção, foi todo o mês de março dos Jogos de Portugal, e portanto havia essa curiosidade de poder ser avaliado o momento das equipas. Naturalmente não seria de esperar um grande jogo com muito ritmo, mas perante a posição das duas equipas na tabela, esclarecer que o Direito vinha de um ciclo de 3 vitórias consecutivas, portanto era líder invicto, e ao contrário, a Agronomia precisava muito de ganhar este jogo porque vinha de um ciclo de 3 derrotas consecutivas. Portanto, os jogadores da Tapada apresentaram-se com bastante ambição, duas equipas que jogaram para ganhar o jogo, claramente, embora por caminhos diferentes e por até um modelo de jogo ligeiramente diferente. Para dizer que o jogo em si valeu muito pelo equilíbrio permanente do marcador, algumas também alterações em quem comandou o marcador, mas valeu sobretudo pelo último quarto de hora, que foi realmente muito emotivo, e pena que não houvesse público nas bancadas, como é perfeitamente compreensível, mas acabaram pelos adeptos poder ver o jogo através da transmissão do canal da Federação Portuguesa de Rugby, a Rugby TV, que neste período de confinamento, neste ano e tal, tem dado muito jeito para que todas as pessoas ligadas aos clubes possam acompanhar os jogos dos respectivos campeonatos através das transmissões. Mas, portanto, para dizer que a Agronomia começou melhor o jogo, com um pack avançado, com uma formação ordenada mais consistente, com mais perigosos através dos molos dinâmicos, e foi precisamente numa jogada de molo dinâmico que a Agronomia conseguiu marcar o primeiro ensaio. Já havia 3-3, porque houve 2 faltas que os respectivos pontapeadores conseguiram transformar. O Domingos Cabral colocando a Agronomia em vantagem por 3-0, e depois o Jerónimo Portela a empatar a 3 pontos, isto logo aos 7 minutos de jogo. Mas para dizer que a Agronomia, então, a partir de um alinhamento muito bem conquistado, portanto, aí, usufruindo dessa superioridade nos primeiros 20 minutos de jogo que os avançados usufruíram, conseguiu um bom ensaio, fez o 10-3. Depois, essencialmente, a meio da primeira parte, o Direito optou finalmente por jogar um pouco mais ao pé, colocando o jogo no meio campo adversário, estava a jogar a favor do vento, e aí sim teve uma boa sequência de fase à mão. A equipa que inicialmente cometeu alguns erros nos passes conseguiu acertar, afinar essas transmissões de bola, e conseguiu marcar um bom ensaio que igualou o marcador a 10 pontos. No entanto, a Agronomia, que depois, logo a seguir, teve vantagem
ter mais um jogador, porque o médio de formação do direito, o João Dias, viu um cartão amarelo, como já tinha visto também o Tomás Cabral, e a agronomia, através, de novo, de uma melee a 5 metros, porque cada vez que os agrónomos chegavam à área 22 metros do direito, sentia-se que podiam marcar ensaio, e acabaram realmente nessa formação ordenada por jogar pelo lado fechado, e com uma boa jogada a 3/4, o Zé do Carmo fazer o ensaio e colocar a agronomia a vencer por 15-10. O ensaio não foi transformado, e já na reta final da primeira parte há um cartão amarelo mostrado ao António Cortes, e a agronomia fica outra vez a jogar com menos um jogador, temporariamente, e o direito consegue ir para a segunda parte com essa vantagem numérica. Começa bem melhor a segunda parte, apesar de estar a jogar contra o vento. Consegue reduzir para 15-13, uma penalidade do Jerónimo Portela, e aos 16 minutos, finalmente, um excelente ensaio, porque em termos do combate dos avançados, o direito foi demonstrando que estava um bocadinho melhor, mais consistente, melhor nas formações ordenadas, utilizando melhor a terceira linha para o jogo dinâmico, combinando com a linha 3/4, e acabou por fazer um excelente ensaio que reduziu para 15-18. Aproveitando essa embalagem, e de novo através dos avançados, aos 22 minutos, ao terceiro ensaio, obtido pelo Duarte Diniz, mas que começa numa arrancada magnífica do 3/4 ponta do direito, e depois, com esse ensaio, então, aparentemente, ganha um folgo razoável no marcador, com 10 pontos de vantagem. Portanto, com esse ensaio que foi transformado, ficou o direito em vantagem por 25-15, mas de forma algo inexplicável. Não que as alterações do banco tivessem provocado qualquer diminuição da capacidade coletiva da equipa de Monsanto. A verdade é que há que dar todo o mérito à agronomia, que acreditou, que sabia que a vitória era importantíssima para, digamos que, subir um pouco na tabela, porque uma derrota colocaria os agrónomos no fundo da tabela, como já estava, e, portanto, era realmente um tudo ou nada, e esse forcing da agronomia foi muito bem realizado. Conseguiram um terceiro ensaio de excelente nível, através dos avançados, com bola conquistada no alinhamento, porque a agronomia, que tinha o vento a favor nesta segunda parte, soube utilizar um pouco melhor esse fator do que na primeira parte os advogados, e com esse terceiro ensaio obtido aos 33 minutos, conseguiram colocar-se apenas a 3 pontos de distância, portanto 22-25. E os últimos 7, 8 minutos, porque o árbitro deu cerca de 2 minutos e pouco de compensação, mas esses 7 minutos foram realmente muito emotivos, porque o direito teve a possibilidade, em 2 ocasiões, recuperou, numa primeira ocasião, recupera uma posse de bola, já muito perto do fim, e em vez de guardar a bola nos avançados, como inicialmente tentaram fazer na zona do meio-campo, acabam por cometer uma falta, perdem essa bola. A agronomia tem a possibilidade, com o pontapé aí a cerca de 30 metros, sensivelmente, dos 30 a 35 metros dos postes, podia ter ido aos postes já mesmo em cima dos 40 minutos, em vez de ir a penalidade aos postes, para poder o empate. A agronomia bem, do ponto de vista tático, e provando que precisava e queria a vitória a todo o custo, coloca a bola para o alinhamento, para ir para o ensaio, que lhe daria a vitória. Não era preciso até transformar esse ensaio, porque o ensaio ditaria logo que ganhavam o jogo. A verdade é que vão para o alinhamento sob a introdução do treinador de agronomia, à entrada dos 22, enfim, já um pouco dentro da área 22 metros do direito, e há um erro crasso. O introdutor de bola não calcula bem, e há uma excelente conquista do saltador de direito, que guarda a bola e colocam a bola fora e ganham o jogo os jogadores do direito. E, portanto, é uma vitória
do atual líder do campeonato arrancado a ferros, mas há que dar uma nota muito positiva para a reação final dos últimos 10 minutos, um quarto de hora, 10 minutos da agronomia, que teve a vitória na mão, mas acabou por não ter a frieza, não ter, digamos, o talento para poder encontrar os caminhos do ensaio. Portanto, é uma vitória que, no fundo, se pode aceitar, mas qualquer das equipas merecia a vitória. Portanto, quiçá se a agronomia tem 2 postos para o empate seria o resultado mais justo, mas acabou por a equipa que arriscou mais e fê-lo bem, não ser premiada com a vitória, mas não teve realmente a serenidade e o talento de poder, com alguma frieza, fazer aquilo que tinha feito antes, quando conseguiu aquele terceiro ensaio muito bem trabalhado, mas talvez também o cansaço tirasse algum discernimento, mas faz parte do jogo. E, portanto, é uma vitória do direito que se aceita e, portanto, na tabela classificativa a agronomia continua com apenas 3 pontos, portanto 4 jogos, 4 derrotas, e ao invés o direito somou a sua 4ª vitória consecutiva e ainda estamos no próximo fim de semana, alcançamos o final da primeira volta e, portanto, o direito está bem embalado, mas ainda faltam, portanto, várias jornadas, portanto, são 6 jornadas ainda que faltam e vamos ver como é que as coisas vão desenrolar no futuro. Direito é sempre aquele candidato ao título, não é? Portanto, está a defender o título neste momento. Henriques, como é que viste o teu direito? O meu direito? Não, o teu direito, desculpa, o teu técnico. Desculpa. Não, já agora só um toque final relativamente à agronomia. A agronomia tem 4 desaires, 4 derrotas, tal como o clube, mas se repararmos bem, tem 3 pontos de bónus defensivo. Ou seja, em 3 das derrotas, diante do direito por 3 pontos, diante do técnico por 2, diante do Codulo por 6, ou seja, por uma nesga, por pouco também, a agronomia podia neste momento estar lá bem metido nos 4 primeiros, aquilo que não acontece, neste momento está na 5ª posição a 6 pontos do 4º, mas como dizia bem o António, ainda faltam 6 jornadas a 4 pontos por vitória, ainda muita coisa pode acontecer. Depois a jornada começou nas Olaias, aquela ideia do técnico de jogar sexta-feira à noite, o que é sempre muito engraçado, porque face à luminosidade das Olaias, aquilo parece sempre ali um bocadinho uma casa de fados, com uns cantinhos muito românticos, em que podiam estar uns namorados, se não fossem importunados por uma bola em forma de melão, e portanto é sempre simpático, não dá muitas vezes para perceber bem quem é que marca os ensaios, quem é que joga, mas como o jogo começou um bocado à luz, deu para perceber que o Codulo é realmente, em termos de linhas atrasadas, do melhor que há no país. Aquilo que o Belenenses tem, de grande qualidade, mas muito jovens, o Codulo tem de grande qualidade, mas já mais experientes. Agora reparem, conseguir apresentar como titulares 3 playmakers, como Nuno Penha Costa a 10, José Rodrigues a 13 e Jorge Abcacis a 15, é um luxo. E depois, com isto ainda dizendo que o primeiro centro é só o capitão da Seleção Nacional, Tomás Appleton. Pronto, e jogando assim diante de uma equipa que apresentou 4 estrangeiros, como também vem sendo habitual por parte da equipa das Olaias, com o treinador-jogador, o Kane Hansi, o clube começou muito bem e aos 20 minutos do jogo já vencia por 10-0. Uma penalidade e um ensaio muito bom, uma bela jogada das linhas atrasadas, um passe interior do Jorge Abcacis, mostra que o Jorge deve ter andado com muita atenção a ver os jogos das 6 Nações, e o Faustino Gama, o ponta esquerdo, marcou o 10-0. Aí o técnico acreditou, reagiu, jogava em casa, estava à frente do Codulo, estava aliás na 2ª posição e tomou claramente conta do jogo, reduziu para 10-13 e quase em cima do intervalo fez mesmo o 10-10, empatou com um ensaio do Francisco Salgado, do ponta esquerdo também do técnico. Na segunda parte, de novo, o Codulo chega à frente por mais uma nova penalidade, mas depois um pontapé cruzado lindíssimo do Ken Hansi, que o Francisco Salgado aproveita muito bem, marca o seu 2º ensaio e o técnico está na frente. Que curiosamente, com 15-13, quando esperaria que a equipa ganhasse realmente algum ânimo por estar na frente e jogando em casa, não. O Codulo
coloca o jogo mais no meio campo técnico, apesar de foi um jogo em que as duas equipas não estiveram muito nas áreas 22 contrárias. O que é um facto é que alguma indisciplina do técnico permitiu várias penalidades. A Cassis falha 2, mas consegue ainda converter uma, que passa a equipa do clube para a frente aos 16-15, e depois acaba por marcar um ensaio por um jogador que tinha entrado na segunda parte, o Joaquim Félix António, e com esse ensaio e criando a cerca de 12 minutos do final, uma vantagem de 6 pontos, mais uma vez o técnico não teve força para, apesar de algum ligeiro domínio de avançados, desde o início, realmente o técnico esteve melhor de avançados, as linhas atrasadas é que realmente, nesse aspecto, nesse particular, o Codul está bem melhor servido. O que é um facto é que a 2 minutos do fim, uma placagem que o placador não se afasta, não faz menção de sair, é uma penalidade frontal aos 22 metros, Jorge Cassis não desperdiça e conclui com 24-15, uma vitória que é justa por parte do Codul, numa arbitragem muito boa, com muita autoridade. Eu parecia quase que estava a ver o Nigel Owens arbitrar. O Pedro Mendes Silva está realmente com uma forma muito, muito mandona no jogo, e foi curioso alguns dos diálogos que ele teve com os jogadores das duas equipas, e por exemplo esta penalidade foi evidente, em que ele teve que explicar a um jogador neozelandês porque é que a tinha feito. Foi a penalidade que ditou realmente depois, selou o triunfo, uma vitória justa do Codul. Muito bem, muito bem. Aquilo que vemos aqui foi uma, vamos dizer assim, uma vitória, por assim dizer, dos favoritos, já que temos também o Belenenses a ganhar 49-10 contra o Kedup, né? Portanto, a única equipa do Porto, mais a norte situada e que esteja aqui no grupo dos vencedores, né? No grupo do título, porque depois temos mais a norte obviamente temos o Arco Valvez, mas isso já faz parte do outro subgrupo, que fica o grupo dos perdedores, por assim dizer, aqueles que discutem manutenção. Não, nesse jogo em Belém, o Belenenses faz 8 ensaios, ainda não tinha, em 4 jornadas, ninguém tinha marcado mais, nunca ninguém tinha marcado estes 49 pontos, o máximo tinha sido os 41 do direito ao Belenenses, curiosamente. 8 ensaios, 4 na primeira parte, 4 na segunda, logo aos 5 minutos o primeiro ensaio de molde dinâmico, depois pelo pilar o Kent, o pilar anglo-checo do Belenenses. E depois, quem tiver a possibilidade de ver ao minuto 11, andem para trás e vão reparar, vão ver um ensaio soberbo, fantástico. O ensaio da jornada era a 4ª jornada, um dos melhores ensaios desta jornada, de um jogador que está realmente num período muitíssimo bom. 3 nomes: Nuno Sousa Guedes. O Sousa Guedes jogou a médio de abertura, depois de ter destruído a Espanha há 8 dias, resolveu ontem, ao sábado, fazer realmente uma jogada fantástica. Um pontapé alto dos seus 22, a bola cai um bocadinho para lá da área de meio campo e ele, do seu alto, do pouco mais de 1,70 m, ganha nas alturas, arranca, combina com o primeiro centro, que lhe dá o passe interior e ele dispara para o ensaio. É um ensaio, fazia-me lembrar, sei lá, Dan Bigger no seu melhor, Liaf Penny, uma coisa assim desse estilo. Foi excelente. E, portanto, o Kedup empata, depois o Belenenses volta para a frente, o Kedup volta a marcar, e o jogo esteve praticamente a meia hora muito equilibrado, 15-10 para o Belenenses, até que nos últimos 8 minutos da primeira parte o Belenenses dispara. Primeiro com o ensaio do experiente Duarte Moreira, que joga bem em qualquer posição, agora está jogando como asa, muito experiente, a rodar, a marcar, poderoso, a marcar um bom ensaio, e depois no ensaio de penalidade, uma placagem alta, um laço, uma gravata com um laço muito apertado ao Rodrigo Marta, que o impediu de fazer o toque de meta, e portanto o árbitro, e bem, assinalou um ensaio de penalidade ao intervalo 27-10. Na segunda parte o Kedup já não marcou mais ponto nenhum, não conseguiu marcar mais pontos, mais 4 ensaios do Belenenses, do outro Marta, do Duarte Azevedo, do Meneres, e depois um ensaio final muito bom do Diogo Rodrigues, que tinha entrado e que faz uma arrancada fantástica, com uma linha de corrida muito boa, e portanto 49-10, sem discussão, o Belenenses sobe ao segundo lugar,
e curiosamente, só para termos uma ideia, no próximo fim de semana parece que o campeonato que vai terminar em meias finais vai ter já na próxima jornada quase umas meias finais, porque vamos ter um direito técnico, um quedul de Belenenses, ou seja, os 4 primeiros vão jogar entre si, os 2 últimos também, e portanto isto pode dar ali um toque, um reajuste na classificação, e vai ser interessante o próximo fim de semana, em que realmente as equipas vão estar se calhar a jogar melhor, porque não vão estar 2 meses de paragem, portanto jogaram uma semana, e portanto espera-se que no próximo fim de semana as coisas sejam agradáveis, e os jogos devem ser mais equilibrados, ou pelo menos como as equipas estão como estão alinhadas na classificação, é capaz de ser interessante a próxima jornada. Exatamente, e portanto dar aqui só a leitura dos restantes jogos. Portanto, como já dissemos, direito, o jogo entre agronomia e direito, agronomia 22, direito 25, Belenenses 49, Kedup 10, técnico 15, Kedul 24, depois na divisão, no outro grupo, nível dos derrotados, Montemor 34, Benfica 8, e ainda aqui uma... exatamente, só esse único que temos a nível de resultados para falarmos, porque os outros já são anteriores, já são do dia 20 de março. Portanto, desta jornada está concluída. Não sei se... Apenas referir neste grupo de despromoção que o Cascais, com 5 jogos, 5 vitórias, e com números verdadeiramente de passeio. Os homens da linha já marcaram 217 pontos em 5 jogos, portanto há uma média superior a 43 pontos por jogo, e já conseguiram 34 ensaios em 5 jogos. Estão a ver, dá uma média praticamente 7 ensaios por jogo. Portanto tem sido um passeio para os homens da linha, que têm 11 pontos a mais que a Académica, única equipa invicta, e portanto praticamente está garantido o triunfo neste grupo de despromoção. Cá atrás, Montemor, que só tinha derrotas, venceu então o Benfica, portanto distanciou-se um bocadinho do cravo, mas portanto vamos ter, como ainda falta realmente toda uma segunda volta para se disputar, dá uma sensação que as outras 3, 4, 5 equipas vão andar a discutir entre si, e o Cascais vai continuar a passear neste grupo de despromoção. Exato. O Cascais, fica aqui a nota, é 6 vezes campeão nacional. Portanto, é uma coisa que vocês conseguem ver no Instagram do vosso podcast Placagens, estão lá. Portanto, o Kedul com 20, Direito com 11, Benfica com 9, Belenenses com 7, Cascais com 6, Académica com 4, Técnico com 2 e Agronomia também com 2. Portanto, isto são os números que nós temos. Bem, vamos olhar para o rugby internacional, não é? E que temos aqui coisas interessantes para nós vermos, e que, enfim, temos aqui uma hegemonia francesa naquilo que são os próximos jogos e daquilo que foram também as vitórias que foram alcançadas então nos passados dia 3 e 4 de abril, portanto um fim de semana, e também dia 2, portanto tivemos aqui uma sexta, sábado e domingo bons para o rugby. Então tivemos o Leinster Rugby com o Toulon, que foi cancelado, mas passam os Leinster, porque a culpa aqui coloca-se no Toulon devido ao Covid, mas isso se calhar o António Henriques quiser dar um toque mais lá para a frente. Tivemos La Rochelle, que venceu os Gloucester Rugby por 27-16. O Clermont-Auvergne passa à frente, eliminando assim os Wasp, 27-25. O meu Stade Toulousain venceu o Munster Rugby, portanto, por 40-33. Os Exeter Chiefs cilindraram os homens de Lyon, não é? Portanto, 47-25, e o Racing 92, então, se eu digo que ali cilindram, aqui esmagam, partem, destroem. Racing 92 marcou 56 pontos contra os 3 pontos do Edinburgh Rugby. Os Bordeaux Beagle venceram 36-17 os Bristol Bears, e os Sale Shark também destruíram os Scarlets por 57-14. Meus senhores, considerações. Henriques, tu ias fazer este jogo que foi cancelado, não é verdade? Sim, e aí é um jogo que deu muita polémica, e vamos lá ver se não vai continuar a dar, apesar de esta organização geralmente é muito eficaz, muito rápida a tomar decisões.
e portanto a história é simples. Quarta-feira houve um jogador do Toulon que acusou positivo, rapidamente diz o médico do Toulon e a equipa francesa que o jogador foi isolado. Dos outros jogadores fizeram testes sucessivos, aliás 72 horas tem que ser feito testes a todos, a equipa técnica, os resultados deram negativos, a equipa viajou para Dublin e cerca de 5, 6 horas do horário do jogo, o comitê da organização da European Professional Rugby Club entendeu que não estavam, o seu comitê de Covid entendeu que não estavam reunidas as condições de segurança, pese embora tivesse havido os tais análises negativos, porque poderiam eventualmente ainda não estarem a ser descortinados e os jogadores irlandeses podiam-se eventualmente ser contagiados, e portanto o jogo foi cancelado e imediatamente também 2 horas depois foi decidido por outro comitê, o comitê de provas, que o Leinster era-lhe atribuído à vitória. Claro que o Toulon barafustou, por exemplo, o italiano Sergio Parisse pediu nas redes sociais que as equipas francesas que iam fazer os outros jogos boicotassem e não aparecessem nos jogos, etc. Claro, nada disso aconteceu e o Leinster, que não é por nada, mas acontecesse o que acontecesse, vencia na mesma, mas assim venceu sem jogar a equipa do Toulon. António Aguilar, algum jogo que tenha despertado assim maior interesse ou alguma equipa que te queiras dar aqui algum toque? Bem, quer dizer, houve, do lado, sobretudo dos franceses, excelentes exibições, não só em jogos fora, e estou-me a lembrar da vitória do La Rochelle em Gloucester, como também a vitória forasteira do Stade Lausanne sobre o Munster por 40-33. Portanto, claro que houve a confirmação que neste momento os clubes de topo franceses estão muito fortes e também no fundo reflete um pouco a classificação, porque o Stade Lausanne hoje em dia é o líder do top 14 e depois em segundo lugar está o La Rochelle. São portanto duas das equipas que conseguiram vitórias fora, sobretudo aquela que o Stade Lausanne conseguiu em Limerick diante do Munster, porque sem dúvida foi uma demonstração cabal da qualidade individual, para além da reconhecida também capacidade coletiva do clube francês, uma vitória inquestionável, e o La Rochelle também no mesmo caminho, na mesma senda, não é? Sobre o Gloucester, apesar de, enfim, podemos pensar que o La Rochelle ganhou com 11 pontos de diferença, a verdade é que o jogo foi discutido, como também foi discutido o jogo entre o Munster e o Stade Lausanne. Simplesmente digamos que a inspiração e o talento individual dos franceses que claramente fez a diferença, na minha perspectiva. Por outro lado, no jogo entre o Bordeaux-Bègles e o Bristol Bears, o Bordeaux faz uma exibição do ponto de vista coletivo muito forte, teve sem dúvida uma atitude notável durante o jogo, aproveitando um bocadinho talvez o facilitismo, uma certa moleza do Bristol Bears, que surpreendeu a forma como os ingleses não conseguiram dar resposta, e é realmente uma grande vitória do Bordeaux-Bègles, que chega, se a memória não falha, pela primeira vez, que calhar aos quartos de final desta Taça dos Campeões. Não tenho memória de ter chegado tão longe. Mas é sem dúvida uma vitória magnífica, que também teve, naturalmente, o toque da qualidade individual dos jogadores. Estou-me a lembrar daquele que, para mim, neste momento, é o melhor número 10 a jogar na Europa, que é o Mathieu Jalibert, o meio de abertura do Bordeaux, marcou 22 pontos, se a memória não me falha. Sim. Marcou também marca os primeiros 22. Marca os primeiros 22 pontos do Bordeaux, são todos dele. Era Jalibert 22, Bristol 15. E com o ensaio até. Mas o pack avançado do Bordeaux realmente esteve de uma atitude agressiva, de uma união, de uma dobra permanente, defenderam muito bem. Enfim, acreditaram sempre. E, portanto, foi sem dúvida uma meritória vitória dos franceses.
Depois também estranhar um bocadinho os números da derrota dos galeses do Scarlets diante dos ingleses do Sale Sharks, porque são muitos pontos, 57-14, se nós pensarmos que nos Scarlets estavam meia dúzia de jogadores internacionais do País de Gales, campeões do Seis Nações, não é? Portanto, aí dá um bocadinho para estranhar. E depois também dá uma forma de estranhar este triunfo tão gordo do Racing sobre o Edimburgo Rugby. Eu vi a primeira parte do jogo praticamente toda e um bocadinho do início da segunda. E realmente os franceses não deram hipótese. O Edimburgo bem resistiu, bem defendeu, mas em termos ofensivos o Edimburgo não teve a altura, não conseguiu ter bolas de qualidade, os avançados foram dominados pelos franceses e, malgrado, nós sabemos que do lado também do Edimburgo estão 4 ou 5 ou 6 jogadores da seleção escocesa, o ponta, o Van der Merwe, o Hamish Watson, o número 7, talvez o flanqueador do lado aberto tem melhor forma no Seis Nações, também o Jamie Ritchie, o outro flanqueador, o número 6, sei lá, o Gilchrist, na segunda linha, enfim, uma série de jogadores também internacionais escoceses, mas a verdade é que 56-3 foi sem dúvida um castigo demasiado pesado. Mas não há nada a apontar, porque o rugby tem destas coisas, não é? Cada vez que é um ensaio, são 5 mais 2 são 7 pontos, e uma equipa que marque 7 ensaios ou 6 chega logo aos 30 e muitos pontos, e isso vai cavando os resultados, e por isso é que às vezes eu não gosto muito de dizer, como o Cláudio há pouco mencionava, o esmagar e tudo isso. Sim. Mas eu estive a ver a primeira parte deste Racing com o Edimburgo, e não houve esmagamento nenhum, houve apenas 2 lances ou 3, o Racing marca 2 ensaios, a primeira parte acaba 23, se a não falha, portanto não era assim nada de transcendente, mas percebeu-se logo que o Edimburgo não tinha qualquer hipótese de ganhar aquele jogo, era apenas uma questão de saber por quantos é que ia perder depois da primeira parte, em que realmente foram totalmente controlados e dominados pelos franceses, e portanto este Racing é preciso ter atenção a esta equipa parisiense. Já lá iremos aos jogos dos quartos de final, iremos dizê-lo mais tarde, mas tenho que dizer que tivemos momentos excelentes, grandes ensaios, jogos com muitos ensaios dos dois lados, e também, mais uma vez, aquilo que eu já frisei no Seis Nações, os árbitros que nós vimos no Seis Nações estão agora a arbitrar esta Taça dos Campeões, e vimos de novo excelentes prestações dos árbitros, muito serenos, muito seguros de si, com um critério muito uniforme, de novo a utilização do vídeo-árbitro, e aliás ainda no domingo víamos que o jogo do Bordeaux-Bègles com o Bristol Bears teve, sei lá, 7 ou 8 intervenções do vídeo-árbitro para lances duvidosos, até para situações na jogada que davam ensaio, em que estamos a andar 2 fases para trás, a ver que há um toque, há uma placagem que é suspeita de ser perigosa, 3 fases antes do ensaio, enfim, e houve cartões amarelos mostrados por placagens altas antes de lances que deram ensaio, e depois não são ensaio porque é cartão amarelo, enfim, uma panóplia de situações que cada vez mais vão aparecendo muito no rugby. Poder-se dizer que para um bocadinho às vezes o ritmo, o cronómetro está parado, mas às vezes não é muito bom para o espetáculo. No entanto, eu estou-me a lembrar do árbitro galês, que eu já não vi há uns tempos, que arbitrou o jogo que tu fizeste, António Henriques, o Ben Whitehouse. Whitehouse fez uma exibição realmente também notável. Eu conheci-o mal, mas já o tinha visto arbitrar. É ótimo. Mas muito bem. O Ben Whitehouse, muito bem. Gostei muito. E, portanto, é uma competição que eu acho que não chega ainda, quanto a mim, ao nível do Hemisfério Sul, ou Super Rugby Aotearoa, ou mesmo ao Super Rugby Austrália, mas estamos no bom caminho, a Europa está no bom caminho. Elite da Europa. E, claro, também se está no bom caminho, é porque também temos muitos jogadores do Hemisfério Sul que estão ao serviço dos grandes emblemas europeus, e portanto isso também ajuda a elevar o nível qualitativo do jogo. Isso foi uma realidade. Olha, rapidamente aqui só umas notas. Portanto, relativamente aos quartos de final da Taça dos Campeões, qualificaram 5 equipas francesas. Não é impunemente, são os 5 primeiros classificados do top 14,
e portanto a hierarquia está correta. Depois 2 equipas inglesas, os Chiefs, atuais segundos classificados do campeonato, e os Sale Sharks, terceiros, só os líderes Bristol Bears é que foram batidos em Bordeaux, e depois o Leinster, o tradicional, há 4 anos pelo menos, vencedor da Guinness Pro 14, a Liga Celta, e portanto está aqui realmente la crème de la crème. Já agora, só para terem uma ideia, é exatamente o oposto do que se passa na Challenge Cup. Quartos de final da Challenge Cup, 8 equipas, 6 equipas inglesas, apenas uma francesa, o Montpellier, e depois uma equipa irlandesa, o Ulster, parece. Portanto, os ingleses a dominarem por completo a segunda competição, a Liga Europa, se pudermos dizer, do rugby. Depois, pequenas notas, para começar jogo a jogo, a La Rochelle, uma equipa que pode não ter grandes figuras, mas está muito bem treinada, muito bem burlada, é um belíssimo conjunto e é a favorita, se calhar, a chegar às meias finais, quando ninguém acreditaria do grande trabalho desta equipa do La Rochelle. Clermont, é verdade, Clermont faz, com os Wasps, faz talvez aquele que foi, acho talvez o melhor dos 8 jogos, não foi transmitido por cá, mas foi o melhor dos 8 jogos. London Wasps é uma belíssima equipa, o Clermont ganha ao minuto 83, um ensaio do japonês, que já tinha brilhado no Mundial do Japão, o Kotaro Matsushima, marcou aos minuto 83 e empata a partida. A equipa estava a perder por 8 pontos a cerca de 7 minutos do fim, uma penalidade, ficou a perder por 5, consegue empatar e depois não era nada fácil, mas o Camilo Lopes converte bem o ensaio e os Jonars estão nas meias finais, ainda por cima em casa. Munster Toulouse, um jogo fantástico também, 4 ensaios para cada lado, Ntamak, uma exibição fabulosa, Antoine Dupont, 2 ensaios, e portanto Stade Toulousain está realmente lá muito em cima, não só em França como também na Europa. E só não estará mais na Europa porque aquela aquela que é realmente a melhor equipa da Europa, e não tenho dúvida de dizer, a melhor equipa da Europa, joga no Devon, chama-se Exeter Chiefs, são os campeões europeus, são os campeões de Inglaterra, têm 5 ou 6 internacionais, tem 2 escoceses ou 3, o resto são tudo ingleses e quase todos daquele da zona de Cordoalha, da zona de Plymouth, da zona de Yeovil, e deram mais uma lição enorme de rugby, uma equipa muito fria, parece muitas vezes os All Blacks a jogarem, um bocado como os Saracens foram campeões europeus durante uns anos, os Chiefs estão a jogar da mesma maneira, perdiam por 14-0 aos 10 minutos de jogo, e depois de repente marcaram 7 ensaios, e há uma coisa só que pode prejudicar, é que o grande jogador, o grande patrão daquela equipa, apesar de ter 23 anos, o Joe Simmons, o irmão, capitão de equipa, lesionou-se, não sei se é grave. Sem Joe Simmons, os Chiefs arriscam-se mesmo a não passar das meias finais. Depois, frente aos Bristol Bears, que até podiam ser favoritos, líderes do campeonato inglês, como disse o António bem, o Bordeaux-Bègles do Sr. Christophe Rios, mostrou um conjunto muito superior, vingou-se da derrota das meias finais do ano passado da Challenge Cup, e como dizíamos eu, o António em off, o irritante Semi Radradra, que pode ser realmente um dos melhores ou melhor jogador do mundo, mas continua de uma displicência, e mesmo quando era preciso que ele fizesse qualquer coisa, mostrasse ali mais sangue, não o fez, e portanto o Bordeaux, e muito bem, Jalibert, mostrou realmente que, se não é o melhor médio de abertura da Europa na atualidade, da Europa pode não ser, porque ele não viu o ensaio do Nuno Sousa Guedes. Se tivesse visto, talvez Jalibert esteja em número 2 atrás do número 10 do Porto. Depois grandes sovas, quer do Racing 92, 7 ensaios, quer dos Sale Sharks, que é também uma equipa um bocadinho como o La Rochelle, é uma equipa que ninguém pode dar nada com ele, curiosamente vão jogar com o La Rochelle na meia-final, é uma equipa muito bem treinada, também de clube, só tem 2 jogadores famosos, um que é o Tom Curry, o asa, indiscutível asa, o melhor asa inglês, um dos melhores da Europa, e depois tem o melhor médio de formação, foi o melhor médio de formação do mundo até 2019, ou discutia com Aaron Smith, que é o Sr. Faf de Klerk, mais uma vez, grande jogo de Faf de Klerk, a gente esquecia-se dele, porque já não vimos jogos da África do Sul, esquecemos de ver os jogos do Sale Sharks, que também não têm andado lá, mas atenção, o grande número 9 do mundo, campeão do mundo, joga nos Sale Sharks, e portanto manobrou a equipa de uma maneira brutal. Os Scarlets tinham 9 jogadores que venceram o torneio das 6 Nações há uma semana, e reparem, levaram 6 ensaios e 57 pontos.
Exatamente. Olha, eu quero chamar aqui a atenção para a tabela classificativa francesa, porque isto realmente dá-nos que pensar também a competitividade que existe. E vamos olhar aqui para o top 4, em que temos o Stade Toulousain com 66 pontos, o Stade Rochelle com 63, Racing 92 com 59 pontos e Clermont com 59 pontos. A questão é, a diferença positiva pontual que o Stade Toulousain tem de pontos marcados e sofridos é de mais 212. Mas o quarto classificado, o Clermont, tem mais 233. E, portanto, isto dá que pensar aquilo que é esta nata francesa, por assim dizer, este top 4, em que estamos aqui separados por 7 pontos. Há uma coisa que ainda dá mais a pensar, que é o facto do Toulouse, que lidera a classificação com 20 jornadas, tem 5 derrotas. O La Rochelle tem 6. O Racing e o Clermont tem 7. O Bordeaux e o Lyon têm 8. Exato. Ou seja, é um campeonato, estou-me a lembrar, por exemplo, qualquer campeonato de futebol, daqueles top europeu, uma equipa com 5 derrotas, não está à frente do campeonato, nem está em segundo. Portanto, reparem bem a competitividade deste campeonato francês, em que praticamente as equipas ganham em casa e uma vitória fora é quase um sucesso. O Toulouse praticamente foi fazer 10 jogos fora, dos 10 jogos fora só ganhou 3 ou 4, o resto perdeu-os. Portanto, reparem bem aquela competitividade e depois nota-se nestes jogos, por isso é que estão 5 equipas francesas nas 8 milhões da Europa. Exatamente. Portanto, quando há aqui um bom campeonato interno, regra geral, consegue fazer uma boa campanha lá fora. Não é? Portanto, isto é quase transversal a todas as modalidades e nós olhamos para o futebol e tudo mais e vemos quais são as equipas que chegam mais longe nas provas de competições europeias. Regra geral são aqueles que têm os campeonatos mais... Manda este NAC do programa para a Federação Portuguesa de Rugby, para dizer que um bom campeonato interno significa boa atuação das seleções. Manda só esse bocadinho, não precisa mandar mais nada. Eu mando. Eu vou pôr isto no Instagram, identifico-se, e portanto eles certamente irão ver. Mas boa coisa. É isto, não é? Portanto, agora vamos olhar para aquilo que são os jogos que se seguem. E, portanto, enfim, já estavas aqui a falar do La Rochelle com os Chelsea. Exatamente, os quartos de final, que vão ter lugar dia 10 e 11 de abril. Portanto, o La Rochelle com os Sale, os Exeter Chiefs, assim que é, com os Leinster Rugby, e depois ainda no domingo Bordeaux Bègles contra o Racing 92. Portanto, estes vão ser encontro de velhos conhecidos, assim como Clermont Auvergne vai receber o Stade Toulousain. Portanto, garantido é que nas meias finais vão ver clubes franceses. Sim, eu não tenho dúvidas, ainda por cima o La Rochelle jogando em casa, o mais natural é que vença. E, portanto, arriscamos mesmo, pela primeira vez na história da Taça dos Campeões Europeus, termos 3 equipas francesas. A outra será ou os campeões europeus Exeter Chiefs ou uma das equipas de maior sucesso na Europa do rugby, o Leinster. E, portanto, vamos ter meias finais que... António, são estilo test match. As meias finais vão ser jogo test match internacional, não é? É verdade. Vamos ver. Há um que te apraz... Não sei. Quer dizer, é realmente um... Difícil escolher. Um quadro de jogos de luxo e difícil escolher, enfim. Ainda por talvez cima este jogo entre os Exeter Chiefs e o Leinster seja realmente de destacar de sábado, mas eu no domingo destacaria, no domingo são os dois bons. Não, é que ainda por cima as equipas melhores, ou as franceses estão em grande forma. É que ainda por cima as equipas favoritas francesas jogam fora, o que é giro. Se fosse um Toulouse-Clermont e um Racing-Bordeaux, eu dizia, pronto, está ganho. Agora, jogar em Bordeaux não é fácil, como vimos no campeonato, jogar em Clermont-Ferrand também não é, e portanto, só por isso é que eu não dou o favoritismo direto ao Toulouse e ao Racing, mas temos que dar um bocadinho mais, porque são realmente duas equipas muito apetrechada, muito, como se o Clermont, exato, é que o Clermont tem mais pontos positivos, marcados e encaixados, do que o Stade Toulousain, que é líder do campeonato, não é? Portanto, temos aqui o primeiro contra o quarto classificado. Vão ser grandes jogos. Muito bem, e nós cá estaremos depois para fazer uma análise dos mesmos, não é? Portanto, vamos estar colados à televisão neste fim de semana. Não sei se alguns de vós vai estar a transmitir isto na Sport TV ou não. Sim, vamos dar os 4 jogos. Os 4 jogos. E quem é que vai estar com quem? Já sabem ou ainda não? Não sabemos ainda, não sabemos ninguém. Nada ainda. Segredo.
Muito bem. Mas pronto, eu cá estarei deste lado a apoiar-vos também e, obviamente, a apoiar o meu Stade Toulousain, como não podia deixar de ser. E, portanto, chega assim ao final mais um episódio do nosso podcast, o podcast da Bola Oval, o podcast de rugby, e, portanto, vamos despedir-nos com aquele hurrá tão conhecido da nossa parte, em 3, 2, 1... Hurrá! Lá.